Olha a pergunta. Pastor, Jesus realmente desceu ao inferno? O que a Bíblia diz? Quando a Bíblia diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra, o que isso significa? Significa que ele, Jesus, realmente foi lá no inferno? Bom, eu sou o pastor João Wagner, e você está no canal PR João Wagner Oficial. E vamos para mais um Minutos com Deus. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é necessário, é importante nós ouvirmos o que o próprio Deus ele tem a dizer em sua palavra. Mas eu já quero fazer um convite especial para você. Fica comigo até o final do vídeo, porque vou mostrar porque milhares de cristãos interpretam Efésios 4:9 de maneira equivocada. Talvez você também tenha aprendido essa interpretação. Mas hoje nós vamos deixar a própria Bíblia responder para você. O texto de hoje está em Efésios 4:9. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Paulo diz: que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Meu querido, à primeira vista parece que Paulo está dizendo que Jesus foi ao inferno. Mas será se isso realmente aconteceu? Será se é isso mesmo? Nós vamos olhar para o contexto. Em primeiro lugar, Paulo está falando da humilhação e da exaltação de Cristo. E nos versículos anteriores, Paulo cita o Salmo 68 e mostra que aquele que subiu aos céus é o mesmo que desceu. Mas agora perceba algo interessante. Perceba que o assunto principal não é o inferno. O assunto principal é a trajetória de Cristo. Ele desceu e depois foi exaltado acima de todas as coisas. E, em segundo lugar, o que significa as regiões inferiores da terra? Essa expressão possui duas interpretações principais entre os grandes estudiosos das Escrituras. A primeira é para muitos a mais natural dentro do contexto. É que Paulo está falando da encarnação de Cristo. Jesus desceu da sua glória, da glória do céu para este mundo, para esta terra. Aquele que era Deus, ele se tornou homem. Ele foi exaltado e ele foi exatamente isso que Paulo ensinou em Filipenses capítulo 2. Quando Paulo diz que Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. E a segunda interpretação dos estudiosos entendem que Paulo está se referindo à sepultura, mostrando que Jesus experimentou plenamente a morte física. Agora observe que nenhuma dessas interpretações Paulo afirma que Jesus foi ao inferno para continuar sofrendo. Paulo não diz isso. E, em terceiro lugar, a Bíblia explica a própria Bíblia. Em Lucas 23:43, Jesus disse ao ladrão ali na cruz, ao ladrão arrependido. O que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, hoje você estará comigo no paraíso. Pouco antes de morrer, Jesus declarou: está consumado. João 19:30. E se a obra da salvação estava consumada, não havia necessidade de continuar sofrendo após a morte. Claro que não, já estava consumado. E por isso, Paulo diz em Efésios 4:9, não pode ser interpretado isoladamente. Ele precisa ser compreendido em harmonia com todas as Escrituras Sagradas. E agora, a promessa que fiz no início deste vídeo. Por que tantas pessoas interpretam esse texto de forma totalmente equivocada? Porque muitas vezes lemos apenas um versículo sem observar o contexto desse versículo. E nós precisamos observar todo o contexto. Quando isolamos Efésios 4:9, podemos imaginar que Paulo está descrevendo uma descida ao inferno. Mas quando lemos os versículos seguintes, nós percebemos que o contraste é entre descer e subir. Paulo
está exaltando a grandeza de Cristo. Ele desceu do céu, Jesus, estou falando de Jesus. Jesus desceu do céu, se humilhou, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e subiu gloriosamente aos céus. Essa é uma mensagem central do texto. Qual que é a aplicação agora para a nossa vida? Qual a aplicação para a minha e para a sua vida? O caminho de Jesus nos ensina que, antes da exaltação, muitas vezes Deus permite a humilhação. Antes da vitória, pode haver sofrimento. Antes da glória, pode haver cruz. Mas Deus nunca, entenda isso, Deus nunca abandona aqueles que permanecem fiéis a Ele. Se hoje você está vivendo um tempo difícil, lembre-se, a história de Cristo não terminou no sepulcro. E a sua história também não vai terminar na luta. Creia nisso. O Senhor Jesus, Ele continua escrevendo os próximos capítulos da sua vida. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Que pergunta é essa? Você já havia estudado Efésios 4:9 dessa maneira? Ou essa mensagem trouxe uma nova compreensão desse texto? Escreva aí a sua opinião nos comentários. E eu quero ler essa resposta. É importante. E não se esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares. E não se esqueça, inscreva-se no canal PR João Wagner Oficial. Mas lembre-se, a verdade não muda com o tempo. A verdade continua sendo o nosso fundamento. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.